Então, queridos irmãos, dando uma sequência aqui na aula sobre... Eu comentei aqui na parte introdutória, na aula 1, falando sobre a criação dos anjos. E agora eu gostaria de falar sobre a natureza dos anjos, sobre os sentimentos, emoções. Será que os anjos têm a mesma característica de Deus ou dos homens? Então, qual é esta relação? Então, não saia, porque essa aula é importante, tá bom? Então, eu estarei aqui comentando aqui pormenores dentro de um tempo bem resumido do curso básico de teologia, tá bom? Eu estarei falando aqui sobre a natureza dos anjos. Bom, antes da criação do homem, Deus criou os anjos, dando-lhes personalidade, inteligência, responsabilidade moral, porém, a despeito da similaridade moral e espiritual como o homem, os anjos ele possuem algumas características peculiares. Ao estudarmos a natureza dos anjos, poderemos entender as suas atividades. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre algumas objeções à doutrina bíblica dos anjos. Em toda a história da humanidade, a realidade dos anjos tem sido discutida e também contestada por uns e acreditada por outros. Por esta razão, queridos irmãos, tem se criado outras doutrinas com o fim de negar a existência dos anjos ou de admiti-las fantasiosas e ficcionalmente dentro dessas falsas doutrinas. Destacaremos algumas aqui, tá bom? Entre elas, a doutrina dos saduceus. Eles não acreditavam na existência dos anjos e nem na ressurreição dos mortos, como está em Atos, no capítulo 23, do verso 8. A essência da doutrina dos saduceus era materialista. Por isto, para eles, queridos irmãos, a doutrina dos anjos não passavam de uma mera alegoria. Simplesmente nada. O segundo aspecto, a doutrina do racionalista. Os racionalistas, eles entendem que a crença na existência dos anjos é absurda, pois acredita que os anjos, eles existem. Significa então que entrar na ficção e abandonar a razão. Eles veem na doutrina dos anjos uma forma de politeísmo primitivo, que com o tempo ele foi tomando a forma da vida dos hebreus. Ora, queridos, a acusação de que a crença dos anjos seja uma forma de politeísmo primitivo, isso se choca também frontalmente com o monoteísmo pregado pelo povo hebreu. Os anjos, eles não são deuses, são apenas seres espirituais criados por Deus para os servir. Muito bem. A terceira característica é a doutrina materialista. Esta doutrina nega demosmente a existência do mundo espiritual. E por conseguinte, os anjos, eles acreditam apenas na matéria e nada que vai além da matéria.
Estes são os materialistas, e o que está incluído aqui no materialista é exatamente o criacionismo científico, tá bom? Então, porque eles só acreditam através de testes e experimentos na matéria. Muito bem. Então, quarta característica, a doutrina espírita, o espiritismo, eles ensinam que os anjos são, as almas dos mortos que alcançaram um grau máximo de perfeição. E esta doutrina, ela nega a existência distinta dos anjos como criaturas de Deus, bem como a existência dos demônios, os quais, segundo o ensino, são almas desencarnadas dos maus. É cada coisa, que nós podemos observar mais, como se diz, teorias, né? Ou seja, pensamentos. E, enfim, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Continuando aqui, quem de fato são os anjos? No ponto anterior tivemos aqui uma ideia superficial das algumas teorias falsas acerca dos anjos quanto à origem também, a existência e a realidade destes. A partir deste ponto, agora eu quero abordar aqui sobre o assunto do ponto de vista da Bíblia. Como disse para vocês, eu sou criacionismo bíblico, defendo a Bíblia como ela é. Então vamos acompanhar comigo e vamos ver o que a Bíblia tem para esclarecer para nós a respeito dos espirituais. Primeiro, os anjos são criaturas. No princípio de todas as coisas, antes da criação do mundo físico, Deus então ele criou os anjos, a expansão exército do céu, dependendo do contexto. Podem ter duas interpretações. Em Gênesis, capítulo 2, do versículo 1, como em Salmos de número 33, do verso 6, como também em Neemias, no capítulo 9, do versículo 6. Referem-se aos astros físicos dos astros sideral. Porém, em outros textos, como em Salmos 148, do versículo 2 e 5, como também a gente vê também aqui em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 16, como também a gente vê também em Segundas Reis, no capítulo 22, do 19, como também em Salmos, de número 103, do verso 20 ao 21, referem-se aos anjos. É impossível fixar o tempo em que foram criados os anjos, mas a resposta de Deus, Jó declara que eles foram criados antes de todas as outras coisas, como está em Jó, no capítulo 38, do versículo 4 e 7. Muito bem. Então, o segundo aspecto é que os anjos são seres espirituais. Os corpos espirituais não possuem limitações físicas. Por isso, eles, queridos irmãos, veja bem, a lei do tempo e o espaço, segundo algumas pessoas dizem a respeito da lei do tempo e o espaço, o que nós podemos observar? Para eles não tem, não é verdade? Para ele não tem espaço. Interessante isso aqui, mas veja bem, os anjos ele tem a sua esfera tridimensional. Quando eu posso observar aqui, eles não exercem qualquer influência sobre as coisas materiais, ou seja, nas movimentações espirituais dos anjos, eles podem locomover-se de um lugar para o outro com extrema rapidez, pois por serem superiores à matéria, os anjos podem tomar formas humanas para se fazerem perceptíveis aos sentidos físicos do homem. Se houver necessidade, queridos, eles fazem isto, beleza? Mas são várias aparições de anjos feitas a Abraão, Ló e também a Jacó, Josué, Pedro e Paulo são exemplos indiscutíveis da Bíblia. Como nós olhamos aqui para Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 10, e ainda em nossos tempos, os anjos ainda se parecem aos seus servos de Deus em terra, tá bom? Tem pessoas que tiveram experiências a respeito desse assunto. Veja bem, o terceiro aspecto, os anjos são seres
poderosos. O salmista, ao descreveu como valorosos em poder que executam as ordens de Deus. Eles obedecem, como está em Salmos de número 103, do verso 20. Quando os pais de Sansão levantaram um altar ao Senhor, um anjo desceu sobre as chamas do altar sem sofrer qualquer dano, como está em Juízes, no capítulo 13, e do versículo 19 ao 20. Um só anjo matou 185 mil soldados do exército assírios, como está em Isaías capítulo 37, do versículo 36. Um só anjo destruiu com fogo a cidade de Sodoma e Gomorra, como está em Gênesis no capítulo 19. Olha aí, um só anjo removeu a pedra do sepulcro onde Jesus foi sepultado, quando se existiu ali vários homens ali para remover aquela enorme pedra, como está em Mateus no capítulo 28 e do versículo 2. Embora, queridos, os anjos têm poder e eles são limitados, como está em 2 Timóteo, 2 Samuel, melhor dizendo, no capítulo 24, versículo 16, como está em Apocalipse, no capítulo 18, e do versículo 1 ao 21, como está em Gênesis, no capítulo 19 e do versículo 13. Estou comentando aqui quem são de fato os anjos. Muito bem. No quarto aspecto, os anjos são seres pessoais. Na experiência com os homens, os anjos falam, orientam, eles ouvem e determinam. Queridos, a Bíblia ela dá a entender que os anjos possuem uma inteligência superior à dos homens, mas não igual ou superior à de Deus. Como está em 2 Samuel, aqui no capítulo 14, verso 20, como está em 1 Pedro, no capítulo 1 e do versículo 12. Dotados de sentimentos, os anjos, eles podem experimentar emoções quando rendem ao culto a Deus. Como está em Salmos 148, versículo 12, eles conhecem as suas limitações e se contentam com tudo o que fazem e podem fazer, como está em Mateus, no capítulo 24, versículo 36. O quinto aspecto, os anjos são seres imortais. Os homens podem morrer, mas os anjos são espíritos imortais, como está em Lucas, no capítulo 20, do versículo 34 e 36. Significa que eles não estão sujeitos a dissoluções ou petrificações orgânicas, isto que os seus corpos são imateriais, né? E a imortalidade deriva-se de uma pura espiritualidade. Isso é fato, tá bom? Então eu comentei aqui com vocês aqui sobre realmente, eu comentei aqui falando sobre algumas objeções sobre as doutrinas a respeito algumas doutrinas bíblicas. Comentei também aqui sobre quem são os anjos e agora quero falar aqui com vocês aqui sobre algumas características distintas dos anjos, tá bom? Muito bem. Então, o Senhor Deus, ele deu aos anjos conhecimento, poder, mobilidade mais elevado que os homens. Por esses elementos, descobrimos que algumas características especiais capazes de fazer-nos compreender alguns aspectos da revelação bíblica e das relações pessoais com os homens. Primeiro, a santidade. No Apocalipse, aqui, os anjos são identificados como santos, e isso implica que esses foram colocados em um estado eterno de santidade. Como está em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 10. Em outros textos, queridos irmãos, das Escrituras, também vamos identificam como santos, como está em Mateus, no capítulo 25, do versículo 31, como em Marcos, no capítulo 8, versículo 38.
para distinguir dos anjos caídos, como está em João no capítulo 44, versículo 4, como também em 1 João no capítulo 3, versículo 8 e 10. A segunda característica é reverência. Uma das características principais das atividades angelicais é o louvor e também a adoração, como está em Salmos 29 e verso 1 e 2. E Jesus declarou que os anjos de Deus sempre estão na presença do Pai e veem a sua face, como está em Mateus no capítulo 18, versículo 10. De modo geral, todos os anjos de Deus o louvam e também o adoram, mas uma classe específica das hóstias angelicais, cuja função principal é o louvar e adorar a Deus. São quem? Quem são eles? São os serafins. Essa classe de anjos permanecem ao redor do trono como servos de Todo-Poderoso para executarem a sua vontade, como está em Isaías capítulo 6, versículo 3. Reverência é o respeito, a veneração, marcada pelo temor. E esse temor não é medo, mas significa reconhecimento do poder superior de Deus. Coisa maravilhosa, né? Muito bem. Então, no terceiro aspecto, serviços. O autor da Epístola aos Hebreus, ele denomina os anjos como os anjos e espíritos ministradores. Hebreus capítulo 1, versículo 4. E indicando que eles exercem serviços especiais aos interesses do reino de Deus. Muito bem. Então, e aí eu vejo aqui algumas características importantes. Eu vejo aqui que primeiro os anjos executam a vontade de Deus. O próprio sentido da palavra ângelo é mensageiro. Portanto, é função princípia dos anjos de servir ao interesse de Deus, obedecendo-lhe em todas as suas soberana vontade. Mais uma vez, o autor aos Hebreus indica que essa função angelical de serviço, quando diz ainda, quando os anjos diz que aquele que os seus anjos faz ventos e os seus ministros labaredas de fogo, como está em Hebreus, no capítulo 1, versículo 7. O escritor sagrado destaca também como ministros para identificar o serviço que prestam a Deus em favor dos santos em Cristo. A terceira característica, a segunda característica, queridos irmãos, os anjos, eles cuidam e protegem os fiéis. Há um texto em Salmo que declara que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Salmos 34 e verso 7. Elias, ameaçado de morte pela rainha Jezabel, mulher de Acabe, precisou fugir da cidade para escapar com vida. Elias fugiu para o deserto e assentou-se na onde? Na onde Elias se assentou, queridos irmãos? Debaixo de de uma pequena árvore chamada zimbro, né? E estava triste ali, decepcionado, por isso pediu a morte. Ele estava depressivo, em estado de profunda depressão. Ele precisava estar com Deus. Perdeu a vontade de viver aqui na terra. Deitado debaixo daquela pequena zimbro, veio um anjo da parte de Deus e tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a tocar nele novamente e disse: olha, levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. E isso está em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 5 e 7. Interessante isso. Deus cuida dos seus. Deus, ele protege os seus. Isso é fato. Mas continuando aqui, os anjos punem os inimigos de Deus.
Os inimigos de Deus agem de muitas maneiras, mas nada passam despercebido pelo Senhor. Houve um rei da Síria chamado Senaqueribe, que desafiou ao Deus de Ezequias, rei de Judá. Imediatamente, Deus então enviou um anjo poderoso, e o qual destruiu o exército assírio de 180.000 soldados para preservar o seu povo e o seu nome. Deus puniu aqueles inimigos, como está em 2 Reis, no capítulo 19, do versículo 35, no período do juízo, no final da história da humanidade. Os anjos serão o quê? Emissários de Deus para executarem o seu juízo contra aqueles que rejeitaram a Jesus como seu Salvador e Salvador do mundo, né? E se constituem então o quê? Inimigos declarados e soberanos do Senhor. Como está em Mateus, no capítulo 13, versículo 50. Faço aqui um resumo dessa parte aqui da aula 2, desse contexto, que nessa parte aqui dessa aula aqui, queridos, que é exatamente sobre a natureza dos anjos. Então, eu quero aqui comentar aqui em outra aula, aqui para dar sequência sobre essa aqui, sobre os anjos espíritos, aliás, a organização angelical, beleza? Eu quero falar sobre a organização angelical. Eu falei sobre a criação dos anjos, falei aqui nessa aula aqui sobre a natureza dos anjos, e eu vou falar sobre a organização angelical, tá bom? Que é a aula 3. E até lá, na aula 3. Vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.